Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Guia Lixo Zero na Quebrada. É uma iniciativa incrível que está, basicamente, dando vida nova ao conceito de ação ambiental e, o mais importante, fazendo isso a partir do coração da comunidade. Bom, para começar, uma pergunta simples. Quando alguém fala em meio ambiente, qual a primeira imagem que vem à cabeça? Talvez florestas imensas, oceanos, animais ameaçados de extinção, né? É bom guardar essa imagem porque a conversa de hoje vai dar uma boa desafiada nela. E é aqui que a gente já vê um contraste gritante. De um lado, tem essa pauta ambiental mais, digamos, global. A Amazônia, os ursos polares. Mas do outro lado, existe a realidade de milhões de pessoas nas periferias urbanas. E aí o papo é outro. É falta de saneamento, é lixo que não é coletado, são as pragas que aparecem e ameaçam a saúde de todo mundo. São, na verdade, duas noções de meio ambiente bem diferentes. E olha, essa frase de um morador de favela registrada num fórum do IBGE resume tudo de forma brilhante. Para mim, meio ambiente é a floresta da Tijuca e o urso polar que passa na TV. Nossa, isso mostra o tamanho do abismo que existe entre o discurso ambiental tradicional e a crise que as pessoas vivem no seu dia a dia. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Esse outro meio ambiente. Aquele que não está a milhares de quilômetros de distância, mas bem ali, na porta de casa. E essa crise na porta de casa tem nome e sobrenome, e a realidade de comunidades como a Vila Nova Esperança. Estamos falando de coisas muito concretas, como a falta de coleta de lixo regular, o esgoto correndo a céu aberto, a proliferação de ratos, de caramujos que transmitem doenças, o risco de deslizamento por causa do entulho que se acumula e a simples falta de uma praça, de um espaço verde. Isso não é uma preocupação abstrata. É uma emergência real, de saúde e segurança. Mas é justamente no meio desse cenário tão desafiador que surge uma ideia radical, uma solução que nasce de dentro para fora. E a premissa central é essa aqui, direto do manifesto do projeto. As periferias não são o problema, são parte fundamental da solução. Essa frase, gente, ela vira o jogo, ela muda toda a perspectiva, tira o foco da carência e joga luz na potência que existe ali. A base para essa virada de chave é o que se chama de educação ambiental crítica. E o que é isso na prática? É a gente entender que os problemas ambientais não são só sobre jogar lixo no chão. Eles têm causas sociais e políticas bem profundas. É fazer a conexão entre a falta de um serviço público básico, como a coleta de lixo, e a degradação ambiental daquele lugar. Então, como é que essa filosofia toda sai do papel e vira ação? Vamos ver agora como o guia funciona na prática, como ele realmente dá vida a essas ideias. A metodologia se baseia em 3 pilares, que são simples e ao mesmo tempo muito poderosos. Primeiro, conhecer o território. É um convite para olhar a própria rua com outros olhos, sabe? Para identificar o que tem, o que falta e o que é possível fazer ali. O segundo é agir com o que se tem. Ou seja, nada de esperar as condições ideais. É usar os recursos que estão à mão, seja um balde velho ou à disposição de um vizinho. E o terceiro, transformar junto, porque a ação coletiva tem uma força imensa, uma inspira a outra e o impacto se multiplica. E esses pilares são colocados em prática com 5 módulos bem definidos. E o legal é que cada um tem um resultado concreto, um produto final. No primeiro módulo, a galera cria um mapa vivo da rua. No segundo, sai um plano de ação contra pragas. O terceiro resulta numa hortinha coletiva. O quarto transforma o que seria lixo em um recurso. E o quinto, que é o ápice, gera uma proposta real de ação comunitária, feita pelos próprios moradores. É tudo muito palpável. E aqui a gente vê exatamente isso acontecendo. Olha que legal, os alunos de uma escola na favela participando de um projeto de jardinagem. Não é só teoria, é mão na massa de verdade. É o módulo Terra que Alimenta se tornando realidade, conectando gerações e criando um sentimento de pertencimento com o lugar. E uma das sacadas mais interessantes do projeto é como ele une o tradicional e o tecnológico. De um lado, tem o high-touch, que é o toque humano, o olho no olho, as oficinas presenciais, as reuniões, as atividades práticas. Do outro, tem o high-tech, que é o aplicativo Lixo Zero na Quebrada. Lá tem trilhas de aprendizado, desafios que parecem um jogo, sabe, com pontos e níveis, e um mapa para a comunidade registrar os problemas. A tecnologia não vem para substituir o contato humano, ela vem para potencializar esse contato. E isso tudo nos leva para a parte final da nossa análise, porque o verdadeiro impacto desse projeto vai muito, mas muito além do lixo. O objetivo final, no fundo, não é só ter uma rua mais limpa, é criar o que o projeto chama de atmosfera do bem viver. É um conceito que envolve ter orgulho do lugar onde se vive, ter a sensação de que é possível mudar as coisas, fortalecer os laços com os vizinhos, é a certeza de que dá para melhorar o lugar com as próprias mãos.
E o mais incrível é que essa ação que começa ali no local está diretamente conectada com metas globais. O projeto contribui para vários objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, como educação de qualidade, cidades sustentáveis, consumo responsável e até paz e justiça, porque fortalece a organização da comunidade. E aqui entra uma dimensão política muito poderosa. Os dados que os próprios moradores coletam no aplicativo, uma foto de um entulho, a localização de um foco de pragas, viram evidências. A experiência vivida no dia a dia se transforma numa ferramenta para cobrar ações do poder público. A tecnologia capacita a cidadania. E no fim, tudo se resume a essa frase, dita pelos próprios moradores. A gente resolve porque somos fortes. É uma declaração de autonomia, de resiliência, de poder. Não tem jeito melhor de resumir o espírito desse projeto. Para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. E se a próxima grande solução ambiental não vier de uma conferência global cheia de líderes mundiais, mas sim de uma comunidade local, armada com baldes, celulares e um senso de união muito forte? É uma ideia, entanto, para a gente pensar a respeito.